Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos brincar com o ponto-chave da nossa matéria, que é o chamado orçamento público, tá? Então vamos lá. Primeiramente, você faz orçamento em casa? Se não fizer, deve estar num pepino financeiro violento. Olha só, vamos entender. Quando você faz um orçamento em casa, primeiro, o orçamento, ele é um tipo de planejamento? Sim, é um planejamento, ele é direcionado a você alcançar objetivos. Então ele é um planejamento. Sendo um planejamento, qual é o produto de um planejamento que permite você alcançar os seus objetivos dentro dele? Seriam os chamados programas. Então o orçamento, ele é um programa, tá? Então a primeira coisa que você sabe do orçamento, o orçamento é um programa. Seja o seu orçamento individual em casa, ou seja o orçamento da administração pública chamado de orçamento público, tá? Então o orçamento público é um programa. Diz uma coisa, nesse programinha chamado orçamento, você coloca as suas despesas do dia a dia, como energia, água? Sim. Essas despesas são chamadas despesas de custeio. Elas permitem você custear a sua vida. Então, olha, a primeira coisa que você coloca neste programa são as chamadas despesas de custeio. Agora, diz uma coisa. Vamos supor que você more de aluguel. Aí você decida comprar a casa que você já mora. Então, se você decidiu comprar a casa que você já mora, você vai ter uma despesa com o gasto da compra? Vai. Então, você estará ou não fazendo um investimento? E isso, claro que não. Cuidado, isso não é investimento. Isso é o que a gente chama de inversão financeira. Por quê? Porque você já tinha uma despesa com esse imóvel que era para locação, que era uma despesa de custeio, e vai transformá-la no quê? Num aumento do seu patrimônio com um novo bem. Então você saiu de uma despesa de custeio para um aumento de patrimônio. E é isso que a gente chama de inversões. Mas sejam inversões ou investimentos que você fizer, você vai ter que colocar isso no orçamento? Sim, porque é despesa, gasta dinheiro. Então, ó, já colocamos neste programa chamado orçamento tanto o custeio, como quem? Como as chamadas investimentos, como os chamados como as chamadas inversões e como os chamados investimentos. Então já são três coisas que você coloca lá: custeios, investimentos e inversões. Agora, suponha o seguinte, às vezes você tem que fazer o quê? Ajudar a sua mãe ou um filho a pagar as despesas dele. Então você vai ter que pegar dinheiro, sair dinheiro da sua conta para a conta bancária deles, para que eles consigam, por meio desse dinheiro recebido, pagar as despesas dele. E é isso que a gente chama de quê? Transferências. Mas está saindo dinheiro da sua conta? Sim. Então é uma despesa para você? Sim. E é uma despesa para você que vai gerar uma receita para o seu filho, para a sua mãe pagar a despesa dela lá de custeio. Então essas despesas que saem do seu bolso são chamadas de quê? Despesa do tipo transferências. Então já são 4 coisas que você tem que colocar no orçamento: os custeios, os investimentos, as inversões, as chamadas transferências. Agora, tudo isso é pago com o quê? Com amor e carinho? Não, infelizmente isso tudo é pago com dinheiro. E esse dinheiro é obtido por meio das chamadas receitas. Quando o Estado cobra lá o seu imposto, a sua taxa, a contribuição de melhoria, isso é uma forma do Estado receber dinheiro para pagar as despesas dele, com custeios, transferências, investimentos e inversões. Então são 5 coisas que você vai ter que colocar no orçamento: as 4 despesas e o que é necessário para pagar essas 4 despesas. Ou seja, o chamado custeio, investimentos, inversões, transferências e receitas. Então olha só que lindo. O orçamento público é o quê? Programa. De quê? 5 coisas: custeios, investimentos, inversões, transferências e receitas. Agora, sendo público, esse orçamento só poderá ser executado se ele for na forma de uma lei.
E sendo uma lei, tem um trâmite do legislativo. Então, ele sendo uma lei, ele vai ser elaborado por quem? Ele é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo. Agora, esse orçamento é ad perpétuo sumo para sempre? Não. Ele vai ter que ser executado em um determinado período, um certo período de tempo. Então, olha só, o orçamento público é um programa de que 5 coisas: custeios, investimentos, inversões, transferências e receitas. Elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo para um certo período de tempo, que é chamado de exercício financeiro. E esse exercício financeiro no Brasil, não em todos os países, corresponde ao ano civil, tá? Então vamos lá, ó, preste atenção. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver aqui é justamente o conceito. O conceito do nosso amigo chamado orçamento público. Então, o orçamento público é um programa daquelas 5 coisas. Quais são? Um programa de custeio, investimentos, parecido com investimentos. O que seria? As chamadas inversões, transferências e receitas. É isso que contém o orçamento. Despesas e receitas. E receitas, que é proposto e elaborado, proposto pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Para um certo período de tempo, chamado de exercício financeiro. Lembrando que no Brasil esse exercício financeiro é correspondente no Brasil a quem? Ao ano civil, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, tá? Isso no Brasil. Aí a gente vai estudar os princípios orçamentários, lá vocês vão ver o princípio da anualidade e vamos ver como acontece o exercício financeiro em outras partes do mundo. Vamos lá, ó. Existe um autor muito legal chamado Baleeiro. Ele é muito cobrado em concurso, tanto ele como o Giacomoni, tá? Então, nosso amigo Baleeiro deu um conceito para o que seria o orçamento público, tá? Então vamos ver qual foi o conceito que Baleeiro deu para o nosso amigo orçamento público, tá? Então vamos lá, ó. Baleeiro disse, parece que ele está falando do oposto do que a gente acabou de afirmar, mas não é não, ó. Baleeiro disse que o orçamento público é um ato, tá? Então beleza, com isso a gente já sabe que é um ato administrativo, tá? Direcionado para quê? Para atender às necessidades da sociedade. É um ato do poder legislativo. Ué, professor, mas você não disse que ele é elaborado pelo poder executivo? Sim, elaborado é uma coisa, proposto é a mesma coisa que elaborado, mas é um ato do poder legislativo. Por quê? Porque o poder para criar leis, e o orçamento será uma lei, não é do poder executivo, é do poder legislativo. Então, ó, é um ato do poder legislativo que prevê e autoriza ao poder executivo por
certo período. Isso a gente já tinha falado, igualzinho. Por certo período e em pormenor, detalhadamente, em pormenor, o que ele autoriza que o Poder Executivo tenha? As despesas direcionadas ao funcionamento dos serviços públicos, e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei, tá? Então este é o conceito do nosso amigo chamado baleeiro, tá? Alguns detalhes são importantes, tá? Então lembre-se, o poder para criar leis, e o orçamento é uma lei, é de quem? Do Poder Legislativo. Então esse ato de permitir a realização de despesas não é do Poder Executivo, é do Poder Legislativo. Então quem propõe, quem elabora é o Poder Executivo, mas ele não faz nada se não for, o Poder Legislativo não der o ato de permitir a realização dessas despesas, tá? Então vamos lá, ó. Então, ó, é o ato do Poder Legislativo que prevê, dá conhecimento, passa a ter conhecimento e autoriza ao poder do quê? Ao Poder Executivo por certo período. Certo período a gente já viu, por certo período de tempo, por certo período, que é justamente o exercício financeiro, e é em pormenor. Pormenor por quê? Porque é detalhado. As despesas, tá? Então as despesas que são para custeio, investimentos, inversões, transferências direcionadas ao funcionamento, que seria justamente a manutenção dos serviços já existentes, dos serviços públicos, e outros fins, isso aqui é importante, tá? Definidos na política econômica ou geral do país. Por que outros fins? Preste atenção. Olha, uma das funções do orçamento é a manutenção, melhoria e ampliação dos serviços públicos. Mas esse é o único fim, o único objetivo do orçamento público? Não. O que acontece? Há uma distribuição desigual de dinheiro de renda entre as pessoas. Então existe uma das funções do orçamento que seria justamente a função chamada função alocativa, que é direcionada para a prestação de serviços à sociedade. Mas existe uma outra função chamada redistributiva ou distributiva, que é justamente a função de redistribuir a renda, de trazer maior equilíbrio de renda entre a população brasileira. Então isso é uma outra função do orçamento, que a gente estuda isso quando a gente vê finanças públicas. E a terceira função, olha só, o Estado
tem como uma das suas funções proporcionar o desenvolvimento do país. E quem vai auxiliar isso, o orçamento, pode auxiliar no desenvolvimento do país. Quando, por exemplo, o país vai lá, o Estado vai lá e compra o quê? Para executar o seu serviço, ele pode contratar serviços da iniciativa privada. E com isso, ele vai estar fazendo as empresas crescerem. Se as empresas crescerem, vão contratar pessoas. E se vão contratar pessoas, essas pessoas estarão empregadas e poderão realizar despesas próprias, pessoais. E com isso vai gerar tributos. Então isso você vai gerando o desenvolvimento do país. Outra, o país quando ele faz, o Estado quando ele faz isso, ele diminui o desemprego, certo? Então, cuidado, existe a função distributiva, que a função é equilibrar a renda no país, e existe a função chamada função estabilizadora, que é justamente essa função econômica, que é direcionada para o desenvolvimento do país, para a redução do desemprego, tá? Então vamos lá, ó. Então quando ele bota outros fins, é porque nós temos que lembrar que o orçamento tem 3 funções básicas. Quais são elas? A função chamada alocativa, tá? A função chamada distributiva, e a função chamada função estabilizadora, tá? Por isso que ele coloca que não é só para a manutenção dos serviços, tá? Tanto a função alocativa, que é gerar bens, bens que são meritórios, como a gente chama, ou semipúblicos, ou até mesmo os bens públicos. A função chamada distribuidora, que é para equilibrar a renda no país, e a função estabilizadora, que são direcionadas à parte econômica, que é a parte justamente relacionada a reduzir desemprego, para equilibrar a taxa de inflação e com isso proporcionar um desenvolvimento econômico do país, tá? Então, deu para entender? Por isso que é colocado no conceito de balaeiro, que é para o quê? Para as despesas que vão manter o funcionamento dos serviços, assim como despesas que vão proporcionar, por exemplo, o desenvolvimento do país ou mesmo redistribuição da renda, adotadas pela política econômica ou mesmo outras políticas, tá certo? Políticas, por exemplo, sociais, tá? Então, tem as duas, tanto para a política econômica, para políticas ou as outras políticas, certo? Do país como política social. Assim como a arrecadação de receita. Então, ó, como a gente tinha colocado no nosso conceito, ó, nós temos custeio, que é uma despesa, investimento, que é uma despesa, inversões, que são despesas, e transferências, que são despesas. Mas nós temos também no orçamento as receitas, porque é isso que contém o orçamento público, receitas e despesas. Então, esse ato, que é a lei orçamentária anual, ela não só permite a realização de despesas, com poder arrecadar, receber receitas, mas que também já foram criadas anteriormente. Antes de receber, ela tem que ser criada, autorizada ao recebimento, verificado que é legal, é legítimo o dinheiro, o Estado cobrar por aquilo ali. Então ele gera o que? Receitas que vão servir para pagar essas mesmas despesas, tá? Então lembre-se que no orçamento nós temos despesas, mas nós temos despesas e também temos receitas. Então esse é o conceito de balaeiro para nós, tá? Então eu espero que você tenha a primeira percepção do que seria o orçamento público por esse primeiro momento nosso junto, tá? Sobre o orçamento público. Ficou claro para vocês? Então lembra que o orçamento vai conter o quê? Despesas e receitas. Lembre-se sempre que quem aprova não é o executivo. Quem aprova, autoriza a realizar uma despesa não é o executivo. É o único poder que tem a competência de criar leis, que é o poder legislativo. Então é um ato do poder legislativo de autorizar o executivo a realizar aquelas despesas que ele definiu que deveriam ser feitas para proporcionar o quê? As políticas públicas, entende? O poder executivo, ele tem que atender às necessidades da sociedade.
Então, como ele tem que atender? Ele tem que definir políticas públicas. Quando ele define políticas públicas, essas políticas públicas vão gastar dinheiro. Então, vão gastar o quê? Vão realizar despesa para você conseguir fazer isso. Mas essas despesas necessitam de receitas. Então, ele tem que gerar receita, mostrar qual é a receita que vai pagar aquela despesa. Agora, como lei é a única forma de você poder, ou da administração pública, realizar algo, ele vai ter que ser uma lei. Sendo uma lei, tem que passar pelo trâmite legislativo. Então é um ato legislativo que autoriza o executivo a realizar despesas e arrecadar receitas. Se você fosse falar genericamente o que seria orçamento. Tá? Então é um ato do Poder Legislativo que autoriza o Executivo a realizar despesas e a arrecadar receitas. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Copia, por favor, para vocês terem isso documentado no caderno de vocês. Vai lá, pessoal, ó, continuando. Agora que nós já aprendemos o que seria conceitualmente o orçamento, vamos estudar no nosso segundo tópico o que nós vamos chamar de características desse orçamento, tá? Isso aqui é muito importante para questões de prova. Características do orçamento, tá? Então vamos lá, ó. A primeira característica do nosso amigo chamado orçamento, qual seria? A primeira seria a finalidade. Qual seria a finalidade do nosso amigo orçamento, tá? A finalidade do orçamento. A finalidade do nosso amigo chamado orçamento seria o quê? A finalidade do orçamento seria proporcionar, isso já foi questão de prova, proporcionar o alto desempenho da administração pública, tá? Da administração pública. Mas como que ela vai fazer isso? O que seria isso na íntegra? O princípio da finalidade da administração pública, que seria qual? Atender às necessidades da sociedade, tá? Então isso é a primeira coisa que nós temos que saber. Qual é a verdadeira finalidade do orçamento público? Então, satisfazer ao cidadão. Com isso, proporcionar o que a gente chama de alto desempenho, a famosa efetividade da administração pública, tá? Então vamos lá, ó, isso é o primeiro. Qual seria a segunda característica importante para a gente? Seria o que a gente chamaria de objetivos. Objetivos principais dela, tá? Prioritários. Quais seriam esses objetivos prioritários que o nosso amigo orçamento teria? Os objetivos seriam manutenção, melhoria, melhoria e ampliação dos serviços públicos, tá? E outros, como a gente viu no conceito de Balaeiro, e outros afins definidos pela política econômica, social, ou seja, política econômica e as demais políticas públicas, tá? Então esse é o segundo. Terceira característica que nos importa, prazo. Qual é o prazo do nosso amigo chamado orçamento? Ele é dito curto prazo. Por que é curto prazo, professor? Porque isso é em termos contábeis. Para a contabilidade, abaixo de 2 anos é considerado curto prazo. De 2 a 4 anos é considerado como médio prazo. E acima de 4 anos é considerado com longo prazo em termos administrativos, tá? Agora, preste atenção. Uma quarta característica que é importantíssima. O orçamento é baseado em quê? Em planejamento.
tá? Então o orçamento ele é baseado em quê, gente? Em planejamento. Como o orçamento é baseado em planejamento, nós teremos qual o nível de planejamento? O nível de planejamento do orçamento é um nível a nível operacional, justamente, primeiramente, porque é a curto prazo, tá? Para realizar despesas imediatas, atender as necessidades imediatas, inferiores a 2 anos, tá? Mas o orçamento, ele é executado em um certo período. Qual é esse período? O exercício financeiro, que no Brasil corresponde ao ano civil, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Vamos lá, quinta característica. A quinta característica deste menino é que ele é regional. O que significa ele ser regional, professor? Significa que o orçamento atende necessidades de uma região, tá? Então, as despesas são o quê? São despesas para atender determinada região, tá? Então, o orçamento ele tem que ser detalhado pelas regiões que ele estará atendendo, tá? A sexta característica deste menino chamado orçamento público, tá? É seguir o princípio, segundo o princípio da legalidade. Princípio da legalidade, o nosso amigo orçamento é o quê? Lei. Porque só pode ser feito pela administração pública o que for legal, tá? Senão o ato vai ser anulado. Então ele tem que seguir o princípio da legalidade. Então o orçamento é uma lei. É uma lei chamada LOA. Lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual, a famosa LOA, tá? Agora preste atenção para a gente entender isso aí. Essa LOA, essa lei que o orçamento é uma lei do que tipo? Lei ordinária, tá? Não só o orçamento em si, como as demais peças orçamentárias, tá? Então, tanto ele, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o PPA, Plano Plurianual, são leis e são leis do tipo ordinárias, assim como os créditos chamados créditos complementares, que são os créditos chamados créditos adicionais, tá? Lei ordinária. Então, quem vai ser lei ordinária? A LOA, a LDO, o PPA e os créditos adicionais. Todos eles são leis ordinárias. Cuidado com isso, porque eles têm mania de falar que, por exemplo, o PPA é uma lei complementar, o crédito adicional é uma lei complementar. Não, as três são leis de que tipo? Leis ordinárias. Preste atenção. Isso é um ato da administração pública. Então, sendo assim, o nosso amigo nosso amigo chamado orçamento tem outra característica. Qual característica a mais? Que ele é um ato administrativo. É um ato administrativo. Aí depois a gente vai mencionar isso aqui com maior efeito para vocês, mas para você já saber desde agora, ó, antes da emenda complementar número 100, tá? Emenda complementar número 100 de 2019, tá? 27/6 de junho de 2019. O que era qual é o tipo de ato administrativo que era o nosso amigo orçamento? Era um ato chamado ato condição. Ato condição. Condição. O que quer dizer isso? É um ato meramente autorizativo, que o legislativo autoriza o executivo, até o próprio conceito de Balaeiros, vocês vão se lembrar. Agora, ó, depois
depois da emenda condicional número 100, certo? Ele passou a ser um ato-regra. Um ato-regra porque o nosso amigo orçamento passou a ser impositivo. Então, antes da emenda condicional, ele era meramente autorizativo. Depois da emenda condicional número 100, ele passa a ser um ato-regra, porque o orçamento passa a ser uma regra, ou seja, com cumprimento obrigatório, tá? O orçamento passa a ser obrigatório, tá? Então, ele tem que cumprir o que foi definido na lei orçamentária anual. A administração pública não pode se privar de fazer isso, tá? Então vamos lá, a sétima característica dele, ou a oitava característica dele, ele é, como planejamento é, flexível, tá? Como assim, professor, flexível? Embora, mesmo depois da emenda condicional número 100, onde ele passa a ser de cumprimento obrigatório, ele depende da arrecadação de receita e ele depende de não acontecer situações inesperadas, porque como ele é um planejamento contingencial, ele está o quê? Ele está pronto para ser modificado para atender às necessidades do momento, tá? Então, por isso ele tem o quê? Flexibilidade. E outra coisa que a gente já falou também no conceito que eu dei para vocês e no conceito de balaieiro, é por quem ele é proposto e por quem ele é aprovado. Então lembre-se disso, ó. Ele é proposto e elaborado. Ele é proposto e elaborado por quem, professor? Por quem, gente? Acorda, pelo poder executivo. Tá? Porém, todavia, contudo, ele é aprovado, ou não, é claro, aprovado e autorizado, só a partir daí que ele vai poder ser executado, aprovado e autorizado por quem? Por quem é capaz de criar leis. Então ele é aprovado e autorizado pelo poder, o quê? Pelo poder legislativo, tá? Pelo poder legislativo, quase que não sai aqui quando eu estou escrevendo, tá? Então essas são as características principais. Tem outra coisa, tá? Ele atende a todos os entes da federação. O que quer dizer isso? Eu tenho um orçamento a nível de União, um orçamento a nível de estados e o Distrito Federal e um orçamento a nível de município. Então cada município, cada estado, o Distrito Federal e a União, cada um deles, cada ente da federação possui o quê? Possui um orçamento próprio, o orçamento da União, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, o orçamento do município de São Paulo, tá? Então lembre-se que ele é a nível o quê? Ele encontra-se em todas as esferas da federação, tanto a nível de União, como a nível de quê? Estados e Distrito Federal e a nível de municípios, tá? Então, por favor, copie essas características e guarda para a prova, porque essas características, vira e mexe, são questões maldosas de concurso, principalmente no CESP, que vai colocar tudo certinho, vai ter uma palavra que vai tornar errado, como, por exemplo, colocar que ele é o quê? Ele é elaborado pelo Poder Legislativo. O orçamento não é elaborado pelo Poder Legislativo, ele é autorizado pelo Poder Legislativo, tá? Então, copia, por favor, essas características do nosso amigo chamado orçamento, tá? Olá, pessoal, olha só. Vamos agora entrar numa coisa dos conteúdos programáticos da parte de administração financeira orçamentária e no caso de auditor dev de direito financeiro, muito importante, que eu tenho quase certeza que mais cedo ou mais tarde vocês vão encontrar isso em questão de prova, tá? Até mesmo como tema de redação, é provável. É a natureza jurídica do orçamento público,
tá? É o que a gente separa o orçamento como impositivo ou como autorizativo. Olha só, antes de 17 de março de 2015, ou seja, antes da emenda constitucional número 86, que alterou o artigo 165 da Constituição Federal, o que acontecia com o orçamento? O orçamento era meramente autorizativo. O que quer dizer isso? Que o orçamento era simplesmente uma autorização para realizar despesas. Mas isso não quer dizer que existia a obrigatoriedade de executar essas despesas, tá? Porque o orçamento é meramente autorizativo. Então, o que quer dizer isso? A natureza do orçamento, nessa época, o orçamento era lei formal. O que significa uma lei ser uma lei em sentido formal? Significa que ela passa pelo trâmite do legislativo, tá? Então, significa que ela passa pelo trâmite do legislativo. Ou seja, que ela passa pelas formalidades de uma lei. Porém, todavia, contudo, senão, entretanto, ao passo que, esse orçamento, antes da emenda constitucional número 86, era uma lei, não era lei, não é lei em sentido material, não é lei material. Isso por quê? Porque o orçamento, tá? Ele autoriza despesa, mas não cria direitos à sua execução, certo? Ou seja, ele autoriza, mas não cria obrigação e com isso direitos trazidos por essa execução da despesa, tá? Porque não é obrigatório a realização, a execução da despesa. É apenas possível. Então, o que isso significa? Por não ser uma lei em sentido material, não é ato normativo, tá? Então lembre-se que não é lei em sentido material e por esse motivo não é considerado um ato normativo. Além disso, é ato condição, ou seja, é um ato administrativo que traz a condição, a possibilidade de realizar a despesa, mas não cria obrigatoriedade, tá? Então é ato condição, porque ele é meramente o quê? Autorizativo, autoriza as despesas. Então ele é autorizativo, tá? Agora, é importante falar na natureza jurídica que não é ato regra, porque para ser considerado ato regra, ele teria que ser impositivo. Então ele não é impositivo. Por quê? Porque ele é meramente autorizativo, mas ele não cria a obrigatoriedade de execução da despesa, tá? Além disso,
ele é considerado como um ato, meramente como um ato administrativo, contábil. Aí o que acontece? Entrou, claro, a DIN no STF, questionando essa obrigatoriedade de executar essa lei. E aí o que o STF definiu? No falar do STF, na decisão do ADIM, o STF falou que ele é meramente um ato político administrativo. Ele é meramente um ato político administrativo, tá? Que ele cria a possibilidade de realização da execução das despesas para atender às necessidades da sociedade, mas não cria a obrigatoriedade de execução. Aí o que acontece? Em 2015 surgiu a emenda constitucional número 86, que alterou o artigo 165 da Constituição, fazendo com que o orçamento passasse a ser parcialmente impositivo. Por que ele foi considerado parcialmente impositivo? Ele passa a ser parcialmente impositivo porque ele cria uma obrigatoriedade, que é a obrigatoriedade de execução das despesas oriundas das emendas individuais. Então, se é uma despesa que foi proposta por parlamentar na forma de emenda, essa emenda individual desse parlamentar, ele gera a obrigatoriedade da administração executar essa despesa. Mas ele é parcialmente impositivo. Então ele continua, ele passa a ser ato, lei em sentido material? Não. Porque ele só cria obrigatoriedade, direitos nessas despesas específicas. Então continua sendo uma lei em sentido formal, mas ainda não pode ser considerado lei em sentido material. Então continua sendo ato condição e não passa a ser um ato normativo ainda. Só que o que acontece? Em 2019 surge a emenda constitucional número 100. Ela surge em 27 de junho de 2019. Essa emenda constitucional número 100, que também altera os artigos 165 e 166 da Constituição, o objetivo dela era ampliar a obrigatoriedade para as emendas das bancadas, tá? Então o objetivo com que ela foi concebida era aumentar a obrigatoriedade para as emendas das bancadas. Só que ela, a partir do parágrafo 10, a alteração que foi feita no parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição Federal, torna obrigatório a execução de todas as despesas. E com isso, o orçamento passa a ser impositivo, certo? Então muda totalmente a natureza jurídica do orçamento. Preste atenção, ó. O objetivo da emenda era inicialmente ampliar
a obrigatoriedade para as emendas das bancadas, não só ser obrigatório as emendas, a obrigatoriedade das despesas oriundas de emendas individuais, mas também das emendas das bancadas. Porém, o parágrafo 10 do artigo 165 recebeu um novo texto, tá? Da Constituição Federal. Ele passou a vigorar com este texto aqui, ó. A administração tem o dever, ou seja, é obrigada, porque no sentido jurídico, dever não é possibilidade, sim obrigatoriedade. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. Então não definiu qual, ou seja, todas orçamentárias. Utilizando, tá? Utilizando, como é que se fala? Utilizando, tá? Adotando os meios e medidas necessários os meios e medidas necessários com o propósito de garantir a entrega efetiva dos bens e serviços à sociedade. Ou seja, a partir de agora, passa a ser obrigação da administração cumprir o que é determinado na proposta orçamentária, tá? Então, com isso, o que acontece? Passa a ser lei material. Por que passa a ser lei material? Porque cria direitos subjetivos, tá? Então passa a ser o quê? Um ato normativo. E com isso passa a ser um ato regra, ato normativo e automaticamente um ato regra. Ou seja, ele passa a ser impositivo, tá? Cria obrigação. Agora tem uma coisa legal. Você sabe que a toda regra existe exceção. Então o que significa isso? Que o orçamento ele tem uma natureza impositiva relativa, porque ela pode ser mitigada, ou seja, significa que essa imposição possui exceções, tá? Então lembre-se que é uma natureza o quê? Natureza impositiva relativa, porque pode ser mitigada. Em quais casos que ela pode ser mitigada, que ela não se torna obrigatória? Preste atenção, são 5 exceções a essa orçamento impositivo. Vamos ver quais são essas 6 exceções. 5 exceções. Primeiro,
quando a realização a realização da despesa comprometa as metas e limites fiscais. Ou seja, que possa causar um desequilíbrio, tá? E faça com que não alcance as metas. Quando possa, quando for ultrapassar o teto de gastos, da emenda constitucional número 95 de 2016, tá? O que é isso? A emenda constitucional número 95 de 2016, ela criou limites individualizados para os poderes, tá? Limite de gastos públicos. Então, quando a realização da despesa pode comprometer, ultrapassar esse teto de gastos, você não terá a obrigatoriedade de realizar essa despesa. Essa emenda constitucional, ela criou esse limite para 20 exercícios, tá certo? Após essa data, é claro. 20 exercícios subsequentes teriam que ter esse teto de gastos, esse limite de gastos individualizados. O terceiro caso, no caso de contingenciamento. Você sabe o que é o famoso contingenciamento? É um bloqueio temporário, das despesas. Isso está lá no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a famosa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é o que a gente chama de limitação do empenho. O que é isso? Bimestralmente, de 2 meses, o que o Estado faz? O Estado vai fazer uma avaliação da arrecadação. Lembre-se, quando você faz um orçamento, você faz uma previsão de quanto se pretende arrecadar. Aí ele faz essa avaliação bimestral. Quando ele faz essa avaliação bimestral, ele pode constatar que a arrecadação não está de acordo com o que foi previsto. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que segurar os gastos. Inclusive, a execução é responsabilidade do executivo. Então, como a obrigatoriedade é do executivo, o que vai acontecer? Cada órgão é obrigado, por ato próprio, realizar a limitação de empenho. Mas, se não o fizer, o Poder Executivo terá um prazo de 30 dias para realizar a limitação do empenho daquele órgão, tá? Por quê? Porque é a responsabilidade da execução, inclusive a responsabilidade de executar de forma correta é do Poder Executivo. Então, se o órgão não faz por ato próprio a limitação do empenho, que é o contingenciamento, o Poder Executivo fará, tá? Vai lá, esse foi o terceiro caso. O quarto caso, quando houver impedimento técnico
e legal, tá? Então, quando for comprovado que, por exemplo, a realização daquela obra tem algum problema técnico, então vai ser impedida a execução daquela despesa. Então, por quando houver comprometimento de ordem técnica e legal. O quinto e último caso, já quase não tenho espaço aqui, é quando o cancelamento da despesa servir de fonte para créditos para crédito adicional. O que é isso? Preste atenção, olha. Esse ano nós vamos e elaboramos um orçamento. Nele nós temos os chamados créditos orçamentários. Créditos orçamentários, o crédito é uma autorização. Então é uma autorização para a realização de despesa. Então esse ano eu autorizo a realização de despesa, mas essas despesas só vão ser executadas no ano que vem. Só que no ano que vem, por algum motivo, pode surgir, ou por exemplo, você utilizou o quê? No ano que vem você fez um crédito orçamentário, nesse ano você autorizou um crédito orçamentário para gastos com energia elétrica no valor de 1 milhão. Mas energia elétrica é uma despesa que eu não posso precisar o valor. Então ano que vem eu só vou saber o valor da energia elétrica quando vier a conta. Aí suponha que tenha vindo uma conta de 1 milhão e 500. Isso significa que tem 500 mil que não foram autorizados. Então eu vou ter que criar uma lei, certo? Para autorizar a realização da despesa nesse valor de 500 mil que faltaram. E é isso que a gente chama de crédito adicional suplementar. Mas para eu não tinha previsto 1 milhão e 500, apenas 1 milhão. Então esses 500 mil podem causar um desequilíbrio. Para que isso não aconteça, certo? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que, para poder abrir esse crédito chamado de adicional suplementar, eu tenho que indicar da onde vai vir o dinheiro para cobrir esses 500 mil. E uma das formas de possibilitar a abertura de créditos suplementares é com cancelamento de uma despesa. Então existe uma despesa que tinha sido autorizada, mas como eu preciso pagar a despesa do complemento da energia elétrica, eu faço o quê? Eu cancelo aquela outra despesa autorizada, aquele crédito orçamentário, e permito com isso gerar uma fonte de 500 mil para a abertura desse crédito suplementar. Ou uma outra situação, cai uma ponte ano que vem. E aí o que acontece? Essa despesa para reconstruir a ponte não estava alçada, porque ninguém podia prever essa despesa. Então como ela não estava alçada, não tem essa despesa autorizada. Então para eu reconstruir a ponte, será necessário eu ter um crédito adicional, não do tipo suplementar, mas do tipo especial. Seja para crédito suplementar, que era apenas um complemento de parte do dinheiro, era necessário indicar a fonte. Você imagina no caso de uma nova despesa, certo? Que é inteira, não é só um pedaço, uma parte do dinheiro, é o valor total da despesa. Então eu terei que indicar a fonte. Então é possível eu indicar a fonte a partir do cancelamento de uma despesa que deveria ser realizada obrigatoriamente. Então são 5 casos que tornam esse orçamento impositivo relativo.
Por quê? Porque ele pode ter exceções, são 5 exceções. Quando o quê? Quando a realização da despesa pode comprometer as metas e limites fiscais. Quando ultrapassar o teto de gasto definido na emenda constitucional número 95 de 2016. No caso de contingenciamento, que é aquele bloqueio temporário da despesa, que é o famoso limite de limitação de empenho. O quarto caso é quando houver comprometimento de ordem, impedimento de ordem técnica e legal. E o último caso, quando o cancelamento da despesa possa ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, tanto do tipo suplementar como do tipo especial, porque vocês vão ver que existe um terceiro tipo de crédito adicional que não precisa da indicação de fonte, tá? Embora vá utilizar os mesmos dinheiros, inclusive o cancelamento. Então é para abertura de créditos adicionais. Então quando o cancelamento da despesa possa ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais. Então essas são as 5 exceções. Então lembre-se, ó, antes de 2015, 17 de março de 2015, o orçamento era totalmente autorizativo. Era uma lei em sentido formal, porque passa pelo trâmite do legislativo, porém não era lei em sentido material, porque não criava direitos à sua execução, não era obrigatório a execução da despesa. Então não era considerado como ato normativo, era apenas um ato condição, não era um ato regra. Era considerado como um ato administrativo contábil e pelo STF como um ato político administrativo. Com a emenda constitucional número 86, o orçamento tornou-se parcialmente impositivo, porque criou a obrigatoriedade de execução das despesas que tenham sido trazidas por emendas individuais dos parlamentares, tá? Então o que acontece? Ele não é impositivo, ele é parcialmente positivo, porque ele tem parcialmente obrigação, a administração, de executar o orçamento, mas não totalmente. Nem todas as despesas, só as despesas que tenham sido propostas por emendas individuais. Então o ato continua sendo apenas uma lei em sentido formal e não em sentido material, continua sendo ato condição e não ato regra, e não é um ato normativo. A partir da emenda constitucional número 100, de 27 de junho de 2019, o orçamento passa a ser autorizativo, passa a ser impositivo totalmente. Por quê? Porque cria a obrigação de executar as programações orçamentárias. Tá? A emenda constitucional era apenas para ampliar a obrigatoriedade para as emendas das bancadas, mas acabou pelo parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição, trazido pela emenda constitucional número 100, esse parágrafo foi alterado. Ele faz o quê? Que a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, tá? Adotando os meios e medidas necessários para garantir a entrega efetiva dos bens e serviços à sociedade, tá? Então ele passa a ser uma lei em sentido formal e material, porque cria direitos subjetivos. Passa a ser um ato normativo, tá? Mas lembre-se que ele é a natureza impositiva relativa, porque existem 5 exceções, tá? Então, se possível, copie o que está no quadro e estuda isso antes da sua prova, porque pode ser, inclusive, tema de redação, orçamento impositivo ou emenda condicional número 100, tá? Copia, por favor.